Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre um dos livros mais incríveis da face da Terra, chamado Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Minha gente, que livro! Bem, ele foi publicado em 1981 e esse é um livro sobre... Sabe aquele tipo de situação em que você sabe que alguma coisa vai dar muito errado? Alguma coisa vai acontecer e você pensa assim, bem, alguém mais preparado do que eu vai fazer alguma coisa a respeito. E no fim das contas, ninguém faz nada. É o famoso deixa que eu deixo, não é mesmo? Então, pois é, este livro é sobre isso. É um livro sobre alienação, ou talvez a gente possa dizer que é um livro sobre omissão também. E é um livro impressionante. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu era bem jovenzinho, eu devia ter, sei lá, 13, 14 anos. E sem brincadeira, eu devo ter relido este livro umas 10 vezes ao longo da vida. Essa minha edição aqui é de 2005, né? Eu comprei este livro, eu me lembro do dia que eu comprei este livro, porque eu realmente queria ter um exemplar para mim, na minha coleção. Antes disso, eu tinha lido uma edição bem velhinha da minha tia, depois eu li da Biblioteca Municipal também, enfim. Este é um livro fácil de encontrar por aí. Hoje em dia ele tem essa edição aqui disponível, ó, vocês estão vendo a capinha aqui do lado, vou deixar o link na descrição também. E como eu disse pra vocês, a primeira vez em que eu li este livro, eu era bem jovenzinha mesmo, mas eu me lembro de ter ficado chocada com este livro. E me lembro também de não ter largado Crônica da Morte Anunciada enquanto eu não terminei a história. Então assim, é um livro curto, nessa minha edição antiguinha aqui ele tem cerca de... tem menos de 200 páginas, gente, cerca de 170 páginas. Dá só uma olhada na diagramação deste livro. Vocês estão conseguindo ler daí, não é? Então, de lá pra cá, toda vez que eu pego este livro pra reler, eu faço a mesma coisa. Eu leio este livro de uma tacada só. E eu continuo achando este livro impressionante. Eu continuo, mesmo sabendo o desfecho, né, que tá aqui na nossa cara, na capa do livro, mesmo sabendo o final do Santiago Nazário, eu me pego ainda torcendo pra que alguém avise esse rapaz que estão indo matá-lo. E bem, vocês já entenderam, né, que esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida, ele já apareceu aqui no canal em diversos vídeos ao longo aí desses 14 anos, em tags, já apareceu naquelas minhas listas de livros favoritos, vídeos antigos sobre livros para ler em um dia e coisas assim. Bem, a questão é que eu costumo recomendar este livro aqui para vocês, venho fazendo isso já há 14 anos, principalmente para quem quer começar a ler Gabriel Garcia Marques, ou literatura latino-americana em geral, né, desconsiderando aqui o Brasil, porque, né, todos nós tivemos algum tipo de experiência com literatura brasileira na escola, não é mesmo? Bem, se você quiser começar por um livro normal, entre aspas, e não tiver ainda vontade de conhecer o realismo mágico latino-americano, você pode começar por este livro aqui. Você pode deixar lá os 100 Anos de Solidão, que é o meu livro favorito deste autor, um pouquinho mais pra frente, porque ele tem uma trama mais intrincada. Se bem que Aureliano Buendia dá o ar da graça aqui também. Na verdade, ele é apenas mencionado pelo narrador aqui num dado momento, né? Pra variar, não é mesmo? Bem, tudo isto posto, né? Meio inacreditável que eu ainda não tenha feito um vídeo separado para este livro aqui no canal, não é mesmo? Bem, estamos remediando isto, mesmo porque neste ano de 2021, neste ano da graça, não é mesmo? Estamos aí prestes a completar 40 anos, isso vai acontecer lá em novembro. E este livrinho aqui, ó, também vai completar 40 anos um mês antes de mim, em outubro. Como eu já venho recomendando este livro para vocês há 1000 anos aqui neste canal, eu vou fazer o que neste vídeo? Eu vou comentar o livro de cabo a rabo. Mesmo porque eu sei que muitos de vocês leram este livro por recomendação minha ou não. E se você ainda não leu este livro, mas tem perdido aí na sua estante, você não leu ainda por quê, hein? Você pode passar aí uma tarde, né, lendo este livro maravilhoso, né, torcendo para que alguém avise Santiago bem. Depois você volta aqui pra gente conversar sobre este livrinho sem medo de spoilers, não é mesmo? Se bem que este livro aqui já te entrega o que vai acontecer logo de cara, né? Bem no título aqui, né? Você já tem essa informação, Crônica de uma Morte Anunciada. Ou seja, você já entra na leitura sabendo que alguém vai morrer. E que já era sabido que aquela pessoa morreria. Bem, primeiro vamos dar uma relembradinha no que seria uma crônica. Então, durante muito tempo, crônica era a palavra utilizada para história, digamos assim. Então, o que é que o cronista fazia? Ele registrava fatos históricos de forma cronológica. Então, crônica antigamente era um tipo de narrativa para registrar fatos históricos. Muito bem. Só que com o passar do tempo, e mais precisamente ali a partir do século XIX, a crônica começou a ganhar um caráter mais moderno, digamos assim. O cronista passou a examinar o estado de coisas e a registrar ali, como é que vamos dizer, retratos da vida cotidiana da sociedade de sua época.
E esse registro já não era mais feito com aquele intuito de vamos guardar isso aqui para a posteridade, né? Era mais assim uma coisa despojada. Você pode pegar uma crônica escrita pelo Machado de Assis no século XIX e você vai ler tranquilamente hoje em dia. Então, a crônica passa a ser escrita numa linguagem mais simples, bem mais acessível para o leitor em geral. Por isso a leitura de crônicas é tão sugerida para leitores que estão começando a desenvolver o hábito da leitura. Quando eu estava no colégio, existia toda uma coleção de livrinhos chamada Para Gostar de Ler, que trazia aí crônicas de diversos autores brasileiros renomados, enfim, era uma delícia ler aquilo ali. E eram livros usados em sala de aula também. Acho que o pessoal da minha idade aí deve se lembrar dessa coleção também. E é fácil de encontrar. Foram feitas aí reedições ao longo dos anos. Mas é isso, são textos curtos, escritos de forma simples, com os quais você pode se relacionar, mesmo se tratando de retratos, né? Ou seja, uma coisa que você recorta dentro de um certo período e que pode não envelhecer bem ali na frente, né? Mas por conta da linguagem acessível, dificilmente se tornará uma leitura que pese. Ao pegar uma crônica do século XIX, por exemplo, você vai ter acesso a retratos daquela época. Agora vamos voltar aqui ao título do livro, né? Crônica de uma morte anunciada. Bem, quem foi que morreu? Quem foi que teve sua morte anunciada? Veja como o autor inicia aqui sua narrativa, ó. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Pronto, você já sabe que Santiago Nazar morreu, que ele teve sua morte anunciada e que ele se levantou às 5h30 da manhã para esperar o bispo. Se você já sabe tudo isso, para que continuar essa leitura? Porque nós somos curiosos, simples assim. E, em se tratando de crônica, a gente tem também um caráter jornalístico aqui nesse texto. Só lembrando que as crônicas, apesar de ser aquele texto simples, o retrato de uma época, não sei o que lá, saíam em jornais. Então, veja bem, enquanto texto jornalístico, a crônica responde aí aquelas perguntas. Quem, quando, onde, por quê? E enquanto seres curiosos, nós queremos saber tudo isso aqui a respeito do Santiago Nazar. E eu já lhes adianto que de todas essas perguntas, a única que não terá uma resposta satisfatória, digamos assim, é a última, é o porquê. Mas vamos por partes. Quem era então Santiago Nazar? Ele era um rapaz de 21 anos, bonitão, o terror da mulherada, e neste dia aqui, ó, no dia de sua morte, levanta bem cedinho, se arruma inteiro e vai pro rio, né? Ele está indo a caminho do rio. Por que ele está fazendo este caminho? Bem, um bispo vai fazer uma visita àquela cidade e vai chegar de navio. Isso é um grande acontecimento ali naquela cidade. Então Santiago não quer perder a chegada do bispo. E quem é que está contando essa história pra gente, né? Quem é o jornalista que está contando essa história? É um amigo de infância de Santiago Nazar. Depois de cerca de 30 anos da morte do Santiago, esse rapaz resolve retornar àquela cidade e coletar todo tipo de informação possível, né? Ele vai conversar com todas as pessoas que viviam já naquela cidade naquela época, que se lembram do ocorrido. Então ele está ali como um cronista, a fim de investigar tudo o que aconteceu naquele dia, né? Ele vai reconstituir as últimas horas de Santiago Nazar e das pessoas envolvidas nesse assassinato também, numa tentativa de fazer justiça ao Santiago e também de tentar entender de uma vez por todas o que foi que houve. Então, durante essa reconstituição dos fatos, ele vai coletando as informações de todas essas pessoas envolvidas, das pessoas que tinham contato com Santiago Nazar, das pessoas que tiveram contato com ele horas antes do ocorrido, inclusive sua família. E você vai percebendo ao longo da leitura que todas aquelas pessoas carregam, há mais de 30 anos, algum tipo de culpa com relação ao que aconteceu com o Santiago. A questão aqui é a seguinte: todos eles poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. E o que mais assombra o leitor aqui, durante a leitura e também ao término, né, é a pergunta que eu sempre me faço, toda vez que eu termino de ler esse livro, né, eu fecho o livro e me faço aquela pergunta: como é possível que ninguém tenha feito nada para impedir a morte do Santiago? E não se trata exatamente de indignação, tá mais para perplexidade. E a coisa só piora quando você se dá conta de que o narrador, que era amigo do Santiago também, Born Back, Ceaselessly into the Past, né? Então, só lembrando lá o finalzinho do Grande Gatsby. Naquele livro, o narrador escreve aquela história horrorosa inteira na tentativa de se livrar dos fantasmas daqueles acontecimentos. Bem, aqui vai acontecer uma coisa muito parecida.
Então este narrador tem a mesma intenção lá do Nick, do Grande Gatsby, ou talvez uma intenção bastante parecida, mas a questão aqui é que este rapaz que tinha a mesma idade do Santiago naquela época, também estava lá. Também presenciou tudo e também poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Então, quase 30 anos depois, está ele lá, esmiuçando aquela história, desenterrando todas aquelas memórias daquelas pessoas. Talvez uma tentativa bem egoísta mesmo de obter respostas sobre aquele dia para aliviar a própria culpa. E bem, além de conversar ali com as testemunhas, né, e com as pessoas envolvidas no imbróglio todo, ele também teve acesso aos relatórios de polícia. E ele vai encadeando tudo isso aqui nessa história de uma forma bastante fluida. É quase como se, sei lá, você tivesse a impressão de que aquela figura, né, aquele narrador, estivesse aí do seu lado te contando aquela história toda. Mas em alguns momentos o livro fica com cara de documentário, porque ele faz a inserção ali das falas das pessoas entrevistadas, bem como se elas estivessem dando um depoimento mesmo. Então, a narrativa dá conta principalmente do que aconteceu antes da morte do Santiago, né, principalmente sobre o dia anterior, dá conta também do que acontece durante a morte do Santiago e o que vai acontecer, né, o desenrolar dos fatos ali um pouquinho depois. Mas nós também temos aqui flashback, então você vai ter, por exemplo, a história de como foi a chegada de um determinado personagem ali à cidadezinha em que ocorreu o crime. E ele também vai fazer o retrato do que está acontecendo agora, né, 30 anos depois. De modo que o leitor tem aí um panorama muito bem criado do antes, do durante e do depois da morte do Santiago Nazar. Então vamos começar pelo antes. Bem, na noite anterior nós tivemos ali naquele vilarejo uma festa de arromba. Então praticamente todo mundo estava lá. Que festa foi essa? Foi a festa de casamento da Ângela Vicária, né? A Ângela fazia parte de uma família tradicional ali daquele vilarejo. Ela se casa com um rapaz que é meio que um forasteiro, né, rico, né, que chega àquela cidade com o intuito de encontrar uma esposa, né, uma jovem ali, casadoira, não é mesmo? Então esse objetivo desse rapaz é bastante importante para o desenrolar dos fatos. Ele está ali naquela cidade para encontrar uma moça para se casar. Só que, o que vai acontecer? Na noite de núpcias, ele percebe que a moça não era virgem. Então ele pega a moça e devolve para a família. Então ele leva a Ângela Vicário de volta para a casa dos pais. Já começa aí um certo escândalo, tá certo? E aí o que vai acontecer? Só lembrando que naquela época, provavelmente é uma história que se passa ali nos anos 50, nesse vilarejo perdido ali das Ilhas Caribenhas, enfim. Devolver uma noiva para os pais porque ela não era virgem é um problemaço aqui dentro desse microcosmo, tá certo? Bem, essa moça tinha 2 irmãos que resolvem limpar a honra da irmã. Então eles começam a pressioná-la, tá? Para que ela diga quem foi que tirou sua virgindade. E eles a pressionam tanto que ela acaba dizendo o nome. E ela diz ali o nome de Santiago Nazar. E aqui nós temos um detalhe importante. Os 2 irmãos da Ângela Vicária eram amigos do Santiago. Cresceram juntos e tal, de uma forma que o narrador também, certo? Mas não interessa. Agora eles precisam limpar a honra da irmã e é isso que eles vão fazer. Os 2 trabalhavam em um matadouro de porcos. Então eles vão até o matadouro, pegam ali 2 facões que eles usavam para matar os porcos, afiam esses facões e saem pela cidade à procura e à espera de Santiago Nazar. O curioso é que eles vão contar para todo mundo que eles encontram pelo caminho que eles estão indo matar o Santiago. Então perceba que está todo mundo sendo avisado, não é mesmo? Bem, o curioso aqui também é você ir acompanhando as reações de cada uma dessas pessoas que estão sendo avisadas, né? E essas reações vão variar. Então, em alguns momentos, você vai ver ali uma certa incredulidade. Ué, como assim? Imagina, são tudo amigo. Vocês aí não vão matar o Santiago coisa nenhuma. É só figura de linguagem, não é mesmo? Bem, então você tem incredulidade. Você tem também o bem feito, de quem achava que ele realmente merecia morrer. Tem isso também na história. Você tem também o espanto, seguido daquela coisa do ok, alguém mais capacitado do que eu vai fazer alguma coisa a respeito. Você tem também a reação daquelas pessoas que vão dizer, minha nossa senhora, que horror, mas essa eu não perco. Então, assim, você tem aí essas figuras que vão meio que se aglomerar ali na pracinha da cidade, que vão ficar seguindo, né, os 2 irmãos ali, enquanto eles estão procurando Santiago, enfim, eles estão ali se aglomerando para não perder a cena. Perceba que isso aí também é um grande evento na cidade, bem? E você tem em meio a tudo isso também a reação de um amigo mesmo do Santiago, chamado Cristo Bedoya, aliás. Então, esse rapaz vai ficar numa correria danada ali para avisar o Santiago.
Ele até consegue uma arma ali de forma meio atrapalhada, enfim, ele quer levar aquela arma a todo custo ali pro Santiago, porque, né, ele quer que o amigo tenha uma chance, né, de se defender aí dos dois irmãos da Ângela. E no meio dessa correria toda desse menino, você também vai se pegar aí no meio da afobação toda ali tentando ajudar o Santiago. Mesmo porque a essa altura o livro já está acabando e você sabe qual vai ser o desfecho. Mas vamos dar mais um passinho para trás aqui nessa história. Bem, Santiago, como eu já tinha dito para vocês, era um danado de um mulherengo. Conhecido ali naquela região como este grande mulherengo mesmo, entenda. Então, para você ter uma ideia, ele não perdoava nem a filha jovenzinha ali da empregada da casa da mãe. Aliás, o pai do Santiago também era um conhecido mulherengo, né? Filho de peixe. Então é isso, ele passava o rodo ali na cidade, ele também frequentava o puteiro, ele tinha, né, curiosamente, uma noiva, coitada, que não é possível que não sabia aí dessa faceta aí do noivo, mas é uma cidade pequena e todo mundo sabia que ele era mulherengo, bem. Então perceba que quando a Ângela Vicária vira para os irmãos e diz que quem a deflorou, né, quem tirou sua virgindade, foi o Santiago Nazar, eles não vão nem pensar duas vezes, entendeu? É óbvio que foi o Santiago, só podia ser ele. Mas há quem duvide. Na página 132 dessa edição aqui, se diz o seguinte, olha só. Pertenciam a dois mundos antagônicos. Ninguém nunca os viu juntos, né? O Santiago e a Ângela. E muito menos sozinhos. Santiago Nazar era orgulhoso demais para prestar atenção nela. A boba da sua prima, dizia-me quando tinha de mencioná-la. Então essa menina era prima do narrador. Além disso, como dizíamos então, ele era um gavião frangueiro. O que ele quer dizer aqui é que não havia motivo, né, para o Santiago ter escondido um romance aí com essa Ângela. E aí ele continua mais pra frente, olha só. A versão corrente, talvez por ser a mais perversa, era que Ângela Vicário estava protegendo alguém a quem de verdade amava e tinha escolhido o nome de Santiago Nazar porque nunca pensou que os irmãos se atreveriam a enfrentá-lo. De novo, eles eram amigos. Mas essa é a versão mais perversa, veja bem. E aí, na página 147, o narrador diz o seguinte, ó. Não obstante isso, o que mais o tinha assustado ao final de sua minuciosa diligência foi não haver encontrado um único indício, nem sequer o menos verossímil, de que Santiago Nazar houvesse sido, de fato, o causador do agravo. Porque veja bem, quando alguém finalmente consegue alcançar o Santiago Nazar para avisá-lo de que ele está sendo caçado, de que ele vai ser morto pelos irmãos da Ângela, a resposta dele é sensacional. Olha só, página 168. Não entendo chongas. Eu acho essa resposta maravilhosa. Bem, o que acontece? O próprio narrador, como cronista, né, que está ali analisando tudo aquilo que ele está coletando, né, mais pro final, vai dizer o seguinte, olha só. Minha impressão pessoal é de que morreu sem entender sua morte. Quando ele volta à cidade, né, 30 anos depois, ele vai procurar a Ângela Vicário. Ele vai fazer de novo a pergunta para ela e vai deixá-la assim tranquila, vai dizer, olha, já se passou tanto tempo, né? Você pode dizer aí a verdade, né? Enfim, não tem problema nenhum você me dizer, né, quem realmente foi ali o causador de todo o perrengue. Mas ela continua firme e o que ela vai fazer na verdade é dizer algo como deixa isso para lá. E sobre as pessoas que poderiam ter feito algo para impedir o assassinato do Santiago e não fizeram, ele diz o seguinte, olha só. A maioria das pessoas que puderam fazer alguma coisa para impedir o crime e, apesar de tudo, não o fizeram, consolou-se com invocar o preconceito de que as questões de honra são lugares sagrados aos quais só os donos do drama têm acesso. Mas é isso. O rapaz, enquanto isso, estava lá, sem entender chongas, não é mesmo? Sem demonstrar medo nem culpa, era apenas aquela criatura lívida, né, que não sabia o que fazer. Absolutamente desorientado, ele não sabia nem pra onde ir. Tanto que o que ele faz? Ele vai em direção à casa da mãe, ele tá voltando pra casa, porque o que ele vai fazer? Aparentemente, volto a dizer, aparentemente, ele era inocente. E em meio a tudo isso, ele tá tentando fazer o quê, né? Voltar pra casa da mãe, né? Como uma barata tonta. Bem, triste é o seguinte, ele vai ser morto à porta da casa da mãe. Era uma casa que foi feita de um galpão, você tem toda a descrição da casa aqui. Então você tinha uma porta que ficava sempre fechada e a porta, né, da frente da casa ali, bom, enfim. Tem toda uma explicação aqui, todo um motivo para ele estar ali, aquela porta fechada. Foi ali, então, que ele foi pego pelos irmãos da Ângela Vicário. E ele vai ser morto como um porco enquanto chamava a mãe. Ele é eviscerado pelos irmãos da moça, mas ele não morre na hora, né? Ele ainda fica vivo aí por, sei lá, uns 5 minutos. O que acontece?
ele ainda tem tempo de recolher as próprias vísceras do chão. E ele dá a volta na casa, né, para chegar àquela porta que ficava sempre aberta. A imagem que eu tenho do coitado do Santiago aqui, ó, desde a primeira leitura que eu fiz lá, 1000 anos atrás, toda vez que eu releio, é a imagem que ficou mais nítida aí na minha memória. Tanto é que toda vez que eu ouço falar desse livro, eu já me lembro automaticamente do coitado do Santiago, segurando as próprias tripas e tirando a poeirinha das vísceras que ele recolheu do chão. Enfim, enquanto ele tá fazendo esse caminho de volta para casa, ele vai passar por uma tia que vai perguntar para ele, menino, o que aconteceu? E aí ele responde, me mataram. E continua andando para casa. E segue caminho ali rumo à porta de entrada da casa. Bom, você ainda tem alguns detalhes ali da autópsia que fizeram no corpo do Santiago. Você tem ali alguns detalhes a respeito do semblante, né, do rosto do morto, que vai mudando ao longo do dia. E o duro aqui nessa leitura é isso. É você não ter certeza, você não saber se foi ele mesmo que tirou a virgindade daquela moça. E neste caso especificamente, nós não estamos falando de estupro. Nós estamos falando simplesmente de sexo, né, de perda de virgindade antes do casamento. Então, por culpa do Santiago ou de qualquer outro amante aí que essa moça poderia estar encobertando aí nessa história horrorosa toda aqui, bem, por culpa disso, o que aconteceu? Esse moço, né, o marido da moça ali, a devolve para a família. É uma questão de honra e vergonha. Tanto é que, olha só, anos depois, né, décadas depois do ocorrido, os dois se reconciliam. Então o marido e a Ângela voltam ali a ter um relacionamento. Mas a questão é que a narrativa, né, diversos depoimentos ali de figuras próximas aos dois, vão dar conta de que Santiago não tinha nada a ver com aquela moça. E ele morreu sem entender chongas. É isso. Mas a dúvida permanece, de modo que não há solução. Então, a solução quem vai criar o próprio leitor durante a leitura do livro, de acordo aí com o seu conhecimento de mundo. E é isso, para você aí que está vendo esse vídeo ainda e que ainda não leu o livro, quando você pegar para ler, eu aposto que ali, depois da última página, quando você fechar o livro, você vai se pegar perguntando, ora, como é que ninguém fez nada para ajudar esse moço? Como é que ninguém se certificou de que tenha sido ele mesmo o causador do problema todo? Bem, é dito que este livro aqui foi escrito pelo Gabriel Garcia Marques baseado num acontecimento de sua juventude. Então, um amigo do autor teria sido assassinado aí em circunstâncias muito parecidas com o assassinato do Santiago. Então, esse rapaz também teria sido perseguido aí e assassinado à porta da casa dos pais pelos irmãos de, segundo Julian Fuchs, uma namorada ressentida. Então, assim, vou deixar o link na descrição para esse texto aí do Julian Fuchs, que é meio que uma biografia romanceada do Gabriel Garcia Marques. É um texto bem interessante que saiu numa revista antiga, que não existe mais, chamada Entre Livros. Dê uma olhadinha lá, mas enfim, ele conta toda essa história ali. Mas então, o interessante nesse texto do Fuchs é que ele conta que o Gabriel Garcia Marques teria pedido para a mãe dele, né, para a própria mãe, que era amiga da mãe do assassinado, ir até lá e tentar descobrir detalhes ali do que teria acontecido. Só que a mãe desse rapaz meio que deu uma desencorajada nele, né? Assim, não quero saber disso, ninguém vai contar essa história, enfim. O que ele faz? Ele espera décadas, né? E só lá nos anos 80, então, no comecinho dos anos 80, ele resolve escrever este livro. Então, o narrador da história seria ali o próprio Gabriel Garcia Marques. A mãe do narrador aparece aqui nessa história também como uma pessoa que teve uma premonição. Então, uns dias antes aí da morte do Santiago, ela teve a visão de 2 facas ensanguentadas. E ela fica sem entender aquilo até acontecer ali o fim do Santiago, não é mesmo? Bem, minha gente, livro incrível. Então, mesmo para você aí que ficou esse tempo todo assistindo esse vídeo e que ainda não tenha lido por algum motivo Crônica de uma Morte Anunciada, leia. Não é um livro caro, vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembre-se de que ao adquirir qualquer coisa a partir dos links da descrição você ajuda o canal, então já deixo meu agradecimento aqui. E deixo também um de nada, tá? Porque eu sei que você vai gostar bastante desse livro também. Cara, esse livro me impressiona a cada releitura. Então, reforço aqui esta recomendação imperdível. E é isso, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo todos os nomes dos apoiadores aqui do ladinho. E na descrição do vídeo também você encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez
E a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!